Opa galera, de volta por aqui. Acredito que vocês devam notar que a gente mudou um pouquinho de ambiente, né? Agora a gente está utilizando aqui o Windows 10, mas o nosso laboratório que a gente fez até agora, ele está funcionando redondinho, tá? A gente tem aqui o nosso CentOS. Vamos fazer o login aqui nele, só para validar as informações. Ele está na redezinha que a gente configurou, a rede 20.00. Ele está no systemctl status httpd. Ele está com o nosso Apache funcionando. Vamos aqui no nosso MikroTik. IP address print. A gente está com o IP 192.168.135. Vou abrir aqui o inbox 92.168.135, conectar, vai dar mensagenzinha chata, IP firewall, tá aqui, NAT, a gente tem aqui o nosso servidor habilitado, né? Aliás, as nossas regras habilitadas, inclusive a nossa regra de acesso web, que a gente criou no último vídeo, que da porta 880 redireciona para a porta 80. Vamos fazer um testezinho aqui agora. Abrir aqui o Firefox. 192.168.100.35 na porta 880. Bom, mesmo jeito do vídeo passado, ele está aqui funcionando. Dando continuidade ao que a gente tem na ideia lá do nosso projeto, agora a gente vai fazer a instalação do servidor Debian, certo? Mas antes de fazer a instalação dele, a gente vai configurar a máquina virtual para fazer a instalação efetivamente, né? Então vamos nós. A gente vem aqui no nosso VirtualBox, novo, digita o nome do sistema, no caso Debian. Aí já reconhece aqui, né? Que nem a gente já viu no CentOS. Avançar, a gente pode deixar 1024 MB, no caso 1 GB, né? Próximo, e aí ele pede para criar o disco virtual. A gente vai criar, pode ser o VDI mesmo, dinamicamente alocado, e aqui em vez de 8 GB a gente coloca 20. Mesmo esqueminha que está lá o outro. Coloca para criar e pronto. Vamos só editar aqui as configurações internas, né? Áudio a gente não vai precisar, a rede a gente vai colocar rede interna e vai ser a LAN 1, que foi a mesma rede que a gente configurou no CentOS. Sistema a gente pode deixar do jeito que está. Pronto. Feito isso aqui, ok. A gente vai startar a máquina. Esperar um pedacinho. Pronto. Corte. Tá ali. Inicializando aqui a nossa máquina. A gente não setou o disco óptico. A gente vem aqui mesmo e seleciona o Debian. Ou a gente pode procurar uma imagem de disco. Eu já tinha feito o download anteriormente. Daí você seleciona a imagem do Debian. E do jeito que ela está aqui, a gente vai só reinicializar. Pronto, ela já dá o boot pela imagem ISO. A gente pode selecionar aqui a Graphical Install. A vantagem do Debian em relação ao CentOS da instalação é que você pode colocar o ponteiro do mouse dentro da caixa que ele funciona, ele reconhece normal. Acredito eu que deva ser por conta da versão do kernel, né? Que o kernel do Debian ele já é mais avançado que a versão do kernel do CentOS. Beleza, nessa tela aqui a gente vai procurar o idioma
português do Brasil. Continuar. Escolha uma pequena lista de localidades baseada no idioma, Brasil mesmo, continuar. Configura o teclado português brasileiro, continuar. Eu vou aproveitar que a gente está com o ponteiro do mouse fácil e eu vou dar uma pequena dica quanto à instalação de servidores Linux, tá? A nível de particionamento, é uma coisa que às vezes a gente passa despercebido, mas que futuramente acaba economizando a gente de uma dor de cabeça muito grande, tá? Poupando a gente de uma dor de cabeça muito grande. Deixa eu carregar aí as configurações. Beleza, nome da máquina eu posso deixar Debian mesmo, isso aí depois eu posso alterar. Domínio, vou colocar aqui local, domain, continuar. Ele pede a minha senha de root, vou colocar mesmo a senha lá do CentOS. Continuar. E aqui ele pede, aqui no Debian, engraçado, o Debian ele força você a criar um usuário sem ser o root, né? Ao contrário do CentOS, que você pode só criar o root que está tudo certo. Aqui no caso eu vou colocar um nome bem criativo, usuário. Nome do usuário também. E aí eu vou colocar a mesma senha do root. Feito isso, continuar. Pronto, ele pergunta a minha localidade. No caso aqui eu estou no Ceará. Continuar. Pronto, é nessa parte aqui. A gente vai selecionar manual, tá? Isso aqui é mais um plus, tá? Se a gente colocasse aqui, utilizar o disco inteiro também funcionaria. Isso aqui é só um detalhezinho que eu quero falar nesse vídeo. Manual. E a gente seleciona o disco. E coloca para continuar. Aí ele pergunta, criar uma nova tabela de partições vazia nesse dispositivo? Sim. Pronto, aí ele criou uma tabela de partição nova, né? Só que não tem nenhuma partição dentro. Então a gente vai selecionar e continuar. Eu vou criar uma nova partição. E essa nova partição eu vou colocar o tamanho de 1 GB. Nessa parte ela pode ser primária, não tem problema. Ela também pode ficar no início do disco. E aqui em usar como, eu vou dar 2 cliques. E aí eu coloco aqui área de troca swap. Depois a gente pode fazer um vídeo explicando os tipos de arquivo e tal. Mas nesse vídeo aqui, nesse exemplo que a gente vai fazer, vamos colocar isso essa partição de 1 GB como swap, tá? Continuar. Aí aqui ele já tira aquelas opções anteriores e você coloca aqui finalizar a configuração da partição. Beleza, a gente já criou uma partição de 1 GB para swap. Vamos criar uma nova partição. 2 cliques. Criar uma nova partição. E aqui eu vou colocar outro giga. Primária também. No início. E aqui eu posso deixar no formato ext4. Só que aqui no ponto de montagem eu vou alterar. Não vai ser no barra. Vai ser o barra boot. Depois, quando tiver aqui, quando a gente iniciar o processo de instalação, eu vou explicar o porquê. Barra boot, isso aqui a gente pode alterar, mas vamos deixar do jeito que está. Finalizar a configuração da partição. Beleza, né? Eu coloquei 1 GB para swap, coloquei 1 GB para o barra boot. Vamos criar mais uma partição aqui. Bom, a gente está trabalhando com 20 GB. Imagine o seguinte, se você tiver um servidor web em produção,
A maior partição que ele vai ser utilizado vai ser uma partição chamada /var, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Criar uma nova partição. Vou pegar o tamanho todo, porque para esse teste aqui que a gente vai fazer, esse laboratório, não tem problema. Posso colocar de novo primária. E aqui, ó, nesse ponto de montagem, se eu fosse fazer um servidor web, né, eu teria que alocar a maior parte do meu disco para a partição var, porque lá é que você vai guardar os arquivos do seu site, os arquivos da sua página web. Então, se você estipular um valor minúsculo ou você colocar ele dentro do seu bar, pode gerar futuros problemas, né? Por exemplo, imagina que você encheu o disco lá, o pessoal fez upload de arquivo e tudo mais, encheu o seu servidor web, encheu o seu /var. O seu sistema de arquivo, o seu sistema onde está o Linux rodando propriamente dito, ele não vai conseguir rodar de uma maneira satisfatória porque o disco está cheio. Entendeu? Então é sempre interessante você colocar a partição que vai ser utilizada como armazenamento, que vai ser acessada por terceiros, numa partição à parte. Deixar o seu sistema numa partição isolada, tá? E foi justamente por isso que a gente fez a partição do boot à parte. Ah, mas o boot não é uma coisa que todo mundo vai acessar. Ok, nem todo mundo acessa o boot. Só que o que acontece? Quando você faz downloads de atualizações para o sistema operacional, o sistema operacional também faz atualizações de kernel, que são arquivos que ele compila para poder subir na inicialização. E esses arquivos ele vai acumulando dentro da pasta do boot. Então, se você deixar o seu boot junto com o seu barra, óbvio que os arquivos são minúsculos, mas pode chegar um momento em que aquela partição de boot, aliás, aquela montagem do boot dentro do barra vai encher, e aí você vai ter que fazer uma manutenção e pode acabar gerando uma instabilidade no sistema. Então é interessante deixar ela à parte, porque caso ela encha, caso ela dê esse problema, você pode entrar com um disco de reparo e efetuar a manutenção do seu sistema operacional, tá? Nesse caso aqui, como é um ambiente de teste, como é um ambiente de laboratório, a gente podia ter deixado tudo na mesma partição, tá? Eu só fiz isso para ilustrar. Muito cuidado quando você for particionar, principalmente para ambiente de produção, tá? Que tem esse pequeno detalhe, ok? Bom, do jeito que a gente está aqui, no caso aqui, como eu falei, em ambiente laboratório, a gente não vai ter muita requisição na nossa interface web, na nossa página web. Então eu vou deixar o barra com o resto do sistema de arquivos, tá? Mas se for, repito, é inteiro. Se for para colocar esse servidor em produção, coloque a partição var numa partição à parte e com tamanho muito grande, né? Coloque, sei lá, de 10 a 20 GB para o seu sistema operacional, porque o Linux em si ele consome muito pouco, e coloque o resto para essa partição, porque você vai precisar de espaço nessa partição, ok? Entendido isso, finalizar. Pronto, a gente fez a partição do nosso sistema, ok? Finalizar particionamento, aplicar mudanças e escrever mudanças em disco, continuar, escrever mudanças no disco, sim, e continuar. Bom, eu vou pausar aqui, eu vou pausar aqui a instalação e no próximo menu aqui a gente volta para poder interagir com o VirtualBox, ok? Até mais, tchau, tchau. Bom, pessoal, voltando aqui, ele perguntou, né, se eu quero ler outro CD ou DVD, e eu digo que não, né? Só aquela imagem mesmo e para ser feliz. Continuar. Gerenciador de pacotes. Eu posso colocar o Brasil mesmo. Ele vai me dar uma lista dos mirrors que tem aqui no Brasil. Eu vou deixar o debian.debian.org mesmo. Continuar. Pergunta se tem alguma configuração de proxy para poder acessar esse servidor. Aqui é diretamente ligado à internet, então continuar. E ele vai fazer uma leitura
para configurar o apt, que é o gerenciador de pacote do Debian. Só para deixar claro, deixa eu pegar uma imagem aqui para poder ilustrar de forma melhor. Pronto. Nessa imagem aqui, deixa eu ver se consigo ver ela. Deixa eu ver imagem. Pronto. Vou até dar o zoom aqui. Por que eu setei o barra, né? Naquela hora lá da parte da partição. O barra, ele significa raiz do sistema, certo? Então tudo que está na partição que eu colocar o barra, ele vai carregar todas essas partições aqui, ok? Só que existem algumas partições que podem ser configuradas em paralelo ao barra, ok? Mas por exemplo, eu quero configurar apenas uma partição. Você configura o barra e automaticamente todas essas partições vão ser configuradas abaixo dele. Não, no caso aqui que a gente fez, né? A gente colocou o barra e colocou o boot. Então o boot sai daqui, cadê? Tá aqui. O boot ele sai daqui e ele fica em paralelo. Então ele vai até criar uma pastazinha boot, só que o boot do sistema operacional ele vai estar em paralelo com o barra. É como se ele estivesse por aqui, ok? Só para deixar claro aquela parte quando a gente fez a partição do disco. Vamos ver aqui como é que tá. Pronto, ele pergunta se eu quero participar do concurso de utilização de pacotes. Eu digo que não. Continuar. Ele pergunta o que é que eu quero instalar. Eu não quero fazer a instalação. Tá, vamos deixar do jeito que está aqui. Continuar. E aí ele vai fazer o download dos pacotes. Ok? Então vou pausar mais uma vez o vídeo aqui para poder dar continuidade quando ele voltar. Ok? Até mais e tchau, tchau. Bom pessoal, voltando aqui novamente, aí ele pergunta onde é que a gente quer, se a gente quer gravar o Grub, né? A gente fala que na MBR, ele pergunta se a gente quer gravar o Grub na MBR, então a gente diz que sim, continuar, seleciona o disco, no caso o único disco que a gente tem é o virtual, continuar, e aí ele vai fazer a instalação. Mais uma retificação do que eu falei aqui sobre as partições. Na verdade, quando você cria o root, isso aqui não se torna mais assim, né? O termo correto não é tanto partição, é mais diretório, são as pastas do Linux, né? Então aqui você cria a partição raiz e aqui você joga as pastas que vão ter seus respectivos conteúdos, né? Quando você joga ela em paralelo, você faz uma montagem numa partição à parte dessa pasta, entendeu? É como se você, no Windows, como se você criasse uma pasta numa partição no outro disco, tentando trazer um pouco para os sistemas Microsoft, né? Então é mais ou menos isso. Quando eu falo aqui partições, no caso eu estou me referindo a diretórios, né? No caso, a pastas propriamente dito. Vamos ver aqui como é que está a nossa instalação. Pronto, instalação concluída. Vou colocar aqui para continuar. Vai finalizar. E aí vai fazer o reboot. Deixa eu ver se ele vai subir de novo ou se eu preciso... Não, já subiu direto. Debian no Linux. Eu acredito que o fato da gente ter deixado o ambiente desktop vai fazer com que ele suba a área de trabalho gráfica, né? A interface gráfica do Debian. Mas a gente vai ter certeza agora. Vamos ver.
Ele acabou sumindo a interface gráfica, mas não tem problema não, é até melhor, que facilita a nossa utilização. Entra aqui, coloca a senha. Bom, esse é o nosso ambiente de trabalho, né? No próximo vídeo a gente vai fazer as configurações pertinentes, que nem a gente fez lá no CentOS, e vamos configurar também um servidor web nele, para a gente poder acessar remotamente, tá ok? Bom, pessoal, por esse vídeo é isso, né? Perder um pouco da vergonha e pedir para vocês, se tiverem gostado, se o conteúdo agregou, vocês curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal, tá ok? Por esse vídeo é isso, até mais e tchau, tchau.